Olá, meus amigos, irmãos, meus companheiros e parceiros da nossa missão Querigma. É um prazer muito grande poder mais uma vez compartilhar com vocês a palavra de Deus e refletir nela juntamente com vocês. Eu gostaria de te convidar a abrir a sua Bíblia nessa hora, no Evangelho de Mateus, no capítulo 27, no versículo 32. Diz assim a palavra de Deus: E quando saíam, encontraram um homem sirineu chamado Simão, a quem constrangeram a levar a sua cruz. Glória a Deus. Quero te convidar a curvar a tua cabeça nessa hora, fechar os seus olhos e a falar com Deus juntamente comigo, pedindo ao Senhor que fale aos nossos corações nesta hora. Amém? Querido Deus e Pai, eu te louvo e te rendo graças por essa oportunidade que me concede de compartilhar mais uma vez a palavra com os meus queridos irmãos. Fale aos nossos corações, Deus. Fale às nossas vidas, que a semente dessa palavra produza exatamente o teu propósito estabelecido para nós, em nome de Jesus. Amém, amém. Glórias a Deus. Aleluia. O tema da palavra de hoje, meus queridos, é por que se envolver? Por que Deus deseja que nós nos envolvamos, né? Quando a gente fala de se envolver, muito provavelmente a gente vai dizer assim, envolver-se não é uma coisa muito boa, vai depender da situação, logicamente. Em regra, nós usamos a expressão, o que eu tenho a ver com isso? Né? O que eu tenho a ver com isso? Existe até um chavão muito comum e usual, né? Com relação a casamentos, né? Quando a gente fala que em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Então a gente costuma tentar se esquivar de algumas situações, como por exemplo, ser testemunha de um acidente de carro. A gente tenta se esquivar de ter que denunciar maus tratos dos maridos contra as esposas, ou vice-versa, dos pais contra os filhos, né? A gente tenta se esquivar de situações que talvez nos tirem da nossa zona de conforto e nos levem a um estresse. Então, muito provavelmente, alguns cristãos preferem dizer, eu prefiro servir a Deus na minha casa, no conforto do meu lar, no ambiente da minha casa, principalmente agora em época de pandemia, né, em que as pessoas geralmente utilizam isso como um subterfúgio, né, para falar, não, a gente não tem que ficar em casa, para não contaminar ninguém, para não ser contaminado. Mas muitas vezes o desejo de Deus é não somente isso, né, mas que a gente também, de forma segura, possamos nos ajudar mutuamente ou ajudar alguém que está precisando da gente, não é verdade? Então muitas vezes o projeto de Deus para nós, ele vai para além do nosso conforto do lar, ainda que nós estejamos agora, você esteja me ouvindo dentro da sua casa, mas eu estou te chamando exatamente para fazer mais do que isso, para não apenas ouvir, mas para fazer da palavra de Deus algo prático, algo realmente que possa mover a sua vida no sentido de se tornar mais útil para o reino de Deus. Amém, querido? A palavra de Deus nos narra de uma história muito interessante. O primeiro ponto que eu quero compartilhar é que havia um homem em Israel, no seu anonimato, um homem que não era conhecido, muito provavelmente, da maioria das pessoas ali daquela cidade, até porque ele era um estrangeiro. Esse homem, muito provavelmente, era um religioso cuidando da sua própria vida. Esse homem, de acordo com a tradição de Israel, ou daqueles povos naquela época de Páscoa. Israel era uma época que afluíam para Israel muitos estrangeiros, pessoas que iam para aquela cidade para comemorar a Páscoa e celebrar as festividades religiosas juntamente com o povo judeu. E aquele homem muito provavelmente cumpriu com suas obrigações do lar, com seus deveres religiosos, e até então isso lhe bastava. Ele não precisava se envolver com a vida alheia, não havia necessidade disso. Até então, ele era um desconhecido de todos, e também seria de nós, se não fosse o que aconteceu naquele dia. Aquele incidente que nós estudaremos. Esse homem, então, a partir daí, ele é citado na Bíblia, pelo menos por 3 vezes. Esse homem, o nome dele era Simão, e a cidade dele era Cirene. Por isso ele é chamado de Simão Sirineu. Sirineu não era o sobrenome, mas dizia respeito ao local de onde ele vinha. Cirene era uma cidade ao norte da África. E esse homem, então, muito provavelmente era um prosélito, ou seja, ele era alguém que havia se convertido ao judaísmo, pelo menos a gente supõe, né? Porque a maioria dos estrangeiros que estavam em Jerusalém naquela época eram pessoas que afluíam para lá devido à sua conversão ao judaísmo ou
devido a ser simpatizantes à religião do judaísmo. Então a gente pode supor também que, como a maioria dos judeus, ele era uma pessoa que dependia de fazer trabalhos temporários para poder levantar recursos para se manter ali ao longo daqueles dias de festividade. E a própria Bíblia nos fala que ele vinha do campo, muito provavelmente então, esse homem era um homem que não era rico, mas um homem que realmente dependia desse trabalho, dessa labuta diária, para poder obter os recursos, para poder participar daquele período de festividades relacionadas à Páscoa. Segundo ponto, era mais um dia de trabalho para aquele homem. Um homem anônimo, que vinha de mais um dia de trabalho. Estava cansado, provavelmente. Era sexta-feira, né? E como dizem a maioria, sextou, né? Era dia de descanso, era dia de, quem sabe, cuidar de algumas outras atividades com a sua família, de passear, né? No final de semana. Mas ao entrar em Jerusalém, ele percebeu um grande rebuliço, uma multidão que estava em procissão, e à frente daquela multidão ia um grupo uniformizado de vermelho, um grupo de soldados romanos, e logo atrás haviam dois homens que carregavam uma cruz, e na cruz, no alto da cruz, havia uma placa com o nome daqueles dois homens. Mas havia também um terceiro homem, e esse terceiro homem, interessante que a placa dele não tinha o seu nome, mas a escrita que estava na cruz daquele homem era o Rei dos Judeus, e isso distinguia dos demais. Então havia, embora a prática de condenar algumas pessoas pelos romanos, ou a brutalidade dos romanos nas condenações fosse uma coisa notória, mas havia algumas coisas que distinguiam naquela situação. A multidão era muito grande e ela aumentava mais e mais à medida que aquela procissão avançava, mais e mais aumentava aquela multidão. Outra coisa característica daquela procissão que distinguia de outros atos de condenação é que na cabeça daquele terceiro homem havia uma coroa de espinhos. E aquele homem estava muito machucado, muito ensanguentado. Suas vestes estavam cobertas de sangue. E naquele momento, então, muito provavelmente, o coração de Simão Cirineu, ele já começa a bater mais forte, porque embora ele, como eu disse, a condenação fosse comum pelos romanos, condenação de morte principalmente, né? Como eu disse, aquela condenação atraía uma multidão de curiosos. E, infelizmente, como é comum também nos dias de hoje, os curiosos, né? Que são os meros observadores, né? Quando acontece um acidente, há pouco tempo, me lembro que eu ouvi falar de um pastor que sofreu um acidente na estrada e ligaram para avisar que esse homem estava no caminho e o SAMU ainda não havia chegado, a ambulância, mas havia uma multidão de pessoas que estavam filmando e provavelmente postando no WhatsApp aquele acidente e aquele homem ferido e caído no chão. Mas poucos eram aqueles que realmente tinham coração disposto a ajudar, a trabalhar no sentido de minimizar a dor que aquelas vítimas estavam sofrendo naquele momento. Naquele momento, aquele homem então observa a cena, aqueles homens carregando a sua cruz, mas aquele terceiro homem estava com muita dificuldade, porque ele havia sofrido muito, sido muito torturado. E houve um momento que aquele homem caiu. E quando aquele homem caiu, um soldado chega perto de Simão e fala: ajuda esse homem a carregar a cruz. Naquele momento, Simão Cirineu, muito provavelmente perguntou para si mesmo: mas por que eu? O que eu tenho a ver com isso? Me lembro de uma ocasião que nós estávamos assistindo o filme Paixão de Cristo, numa célula de homens, e um dos homens disse assim, quando Jesus caiu, falou: levanta, bobo, fica caído aí não. Eu me lembro que eu falei com ele tem que ir até o fim, irmão. Ele não pode ficar caído não, ele tem que levantar, porque se ele não for até o fim, ele não cumpre o plano de redenção para a nossa vida, meu querido. Então Jesus Cristo estava caído, e ele não dava conta mais de carregar aquela cruz. E Simão Cirineu, ele aparece justamente nesse momento, para carregar a cruz que Jesus já não dava mais conta de carregar. Quando eu falo de Jesus, eu falo do Jesus humano. Ainda que no coração de Jesus houvesse uma disposição, uma vontade de continuar carregando aquela cruz. Então Simão Cirineu, esse estrangeiro, ele foi alguém que cooperou com Jesus
É a trajetória da redenção da humanidade, da minha redenção, da sua redenção, meu querido. Esse homem que poderia ter dito não. Esse homem cujas mãos já estavam calejadas com a lida diária do seu trabalho. Terceiro ponto. Mas Deus tinha um propósito para aquele homem, tal qual tem para mim e para a sua vida. Uma vida em que Deus tem estabelecido para que sejamos dirigidos por um propósito. Dirigidos por uma finalidade muito maior do que talvez a que você está vivendo até então. Enquanto você não cumprir, você está vivendo. Se você já está cumprindo o plano de Deus para a sua vida, com certeza você está vivendo uma vida de satisfação. Mas se você ainda não cumpre o plano de Deus para a sua vida, enquanto você não viver o plano de Deus para a sua vida nunca vai alcançar o preenchimento e a satisfação necessária do seu coração. Glória a Deus. Então, quando se trata de um homem chamado por Deus, não existem acasos, e sim propósitos. E assim também é para a nossa redenção, ou para a redenção da humanidade, daqueles que precisam de Cristo. Nós podemos dizer de Simão Sirineu que ele passou pela vida, aliás, nós poderíamos dizer de Simão Sirineu que ele passou pela vida e não viveu, né? Ou simplesmente viveu no anonimato. Mas por causa daquela experiência, aquele homem, para sempre, nunca mais se tornou um homem desconhecido, um homem no anonimato. Ele poderia, como eu disse, ter se recusado e ter simplesmente levado uma chicotada e ele continuaria a sua vidinha a partir de então. Mas Simão, ele não foi escolhido por acaso. Tanto quanto você, Deus tem um plano para a tua vida. Um plano maravilhoso. Ele estabeleceu isso para você. E ele não te escolheu por um mero acaso, mas por um plano que foi traçado ainda na eternidade. E Simão fez parte de um plano maravilhoso e maior, que foi a salvação da humanidade. Mas cabe a cada um de nós decidirmos, escolhermos estar dentro do plano de Deus ou não, porque Ele nos deu o livre-arbítrio para tal. Embora exista um caminho estabelecido por Deus, uma predestinação, existe também um caminho paralelo, que é o caminho do livre-arbítrio. E você decide, por livre e espontânea vontade, estar no caminho estabelecido por Deus ou no caminho traçado por você mesmo. Tal qual Simão, nós somos chamados a nos envolvermos com a redenção da nossa cidade, da nossa nação, talvez, e até do mundo. Você não foi escolhido por um acidente, mas como parte de um projeto divino. Você pode até pensar que a vida está repleta de acasos e de coincidências, mas o nosso desafio é exatamente esse, discernir as oportunidades. Em cada dificuldade, uma nova oportunidade. Em cada situação, uma oportunidade de Deus para a nossa vida. Mas as oportunidades, elas vêm e passam. As oportunidades estão diante de nós. E cabe a nós decidirmos ou não cumprir o plano de Deus para a nossa vida. Havia um segundo homem, a Bíblia cita, e esse homem era um samaritano, tal qual esse homem era um estrangeiro. Um dia ele passa numa estrada e ele vê ao longe um homem caído. Mas antes do samaritano passar, passaram alguns religiosos, sacerdotes, hoje seriam os pastores ou padres. E logo depois passaram os levitas, os adoradores, os músicos, os diáconos. E eles passaram também, olharam assim como os sacerdotes, aquele homem caído, mas seguiram sua viagem. Tiraram uma foto e foram embora. Mas passou aquele homem que não era religioso, não era da nação de Israel, era um estrangeiro, tal qual Simão Sirineu, e esse homem se condói com a situação, e ele, tendo compaixão, vai buscar aquele homem caído, o leva para uma hospedaria, cuida daquele homem até que ele seja sarado, paga todo o custo do seu tratamento, e tem o prazer e a alegria de ver aquele homem prontamente restabelecido na sua saúde e na sua vida. Deus tem um plano para nós, tal qual tinha para Simão Sirineu, tal qual teve para com aquele homem samaritano, cujo nome sequer é citado. Quando alguém que não conhecemos se assenta muitas vezes do nosso lado no ônibus, talvez do seu lado na igreja, nos bancos do culto, onde você está adorando a Deus, muitas vezes a gente acha que é uma mera coincidência. Muitas vezes faz parte de um plano de Deus
para que você tenha uma interação com aquela pessoa e de alguma forma seja bênção na vida daquela pessoa. E Romanos 8:28 diz que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. E hoje mesmo, Deus nos dá a liberdade de vivermos o seu propósito. Mas se nós preferirmos, nós podemos fechar o nosso coração. A decisão é nossa, cumprir o plano de Deus, fazer parte da redenção de Deus na vida de alguém, ou simplesmente nos esquivarmos disso e permanecermos na zona de conforto. Você pode ser um sirineu ou um bom samaritano, ajudando a salvar e a redimir a vida de alguém, ou até mesmo ajudar a sua nação, ainda que inconscientemente você ache que não tem nenhum plano de Deus para a tua vida, mas tem. Se você não se omitir e não se esquivar da vontade de Deus. Eu quero te compartilhar ainda, para encerrar, que como consequência da atitude daquele homem, o livro de Romanos, capítulo 16, versículo 13, eu não sei se eu li com vocês, eu vou voltar no texto aqui de Marcos, capítulo 15, versículo 21. Em Marcos 15, 21, a Bíblia fala um pouco mais de Simão Sirineu e diz assim: E constrangeram um certo Simão Sirineu, pai de Alexandre e de Rufo, que ali passavam vindo do campo a que levasse a cruz. Então o livro de Mateus não narra quem era a família de Simão Sirineu, mas aqui já narra quais são os seus filhos, quem eram seus filhos. E é muito interessante que lá no livro de Romanos, o apóstolo Paulo volta a falar dos filhos de Simão Sirineu. E embora Simão Sirineu tivesse sido citado na Bíblia apenas por umas 3 vezes, a Bíblia faz menção da família de Rufo, e de uma forma muito linda e maravilhosa, a família de Simão é citada. No capítulo 16, no versículo 13 do livro de Romanos, diz assim: Saudai a Rufo, eleito no Senhor, e a sua mãe Eninha. Olha só o que o apóstolo Paulo fala. Primeiro, manda saudar a Rufo, que era exatamente filho de Simão Sirineu, que carregou a cruz de Jesus. E ele manda saudar a Rufo e ele fala assim: e a sua mãe Eninha. Ou seja, o que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que a família de Simão Sirineu era tão especial e importante que Rufo, filho de Simão Sirineu, era como se fosse um irmão seu, e a mulher de Simão Sirineu era como se fosse a sua própria mãe. Se converteram ao cristianismo, se tornaram filhos de Deus, servos de Deus e continuaram úteis para o reino de Deus, tal qual seu pai foi, tal como seu pai foi. Então o que eu quero falar com vocês nessa hora, meus filhos, é que como consequência do nosso envolvimento com o reino de Deus, talvez vocês perguntem mais uma vez, eu te pergunto e você tenha que falar: por que eu tenho que me envolver? Porque muitas vezes o nosso envolvimento ele vai gerar como consequência e resultado a bênção de Deus na vida da nossa família, dos nossos filhos, da tua esposa, do teu esposo. Como consequência, o resultado das suas decisões para fazer parte da redenção, do plano de redenção de Deus na vida de outros. Deus não apenas tem um plano para você, mas tem um plano para a vida de muitos outros através da sua vida. E é isso que é lindo e maravilhoso. Então a esposa de Simão Sirineu, conforme eu falei, com certeza era alguém especial, a ponto de Paulo chamá-la de sua mãe. Por que se envolver? Porque o nosso envolvimento de hoje, ele pode determinar o legado que nós vamos deixar, não só para as nossas famílias, mas talvez para outras pessoas que são os nossos seguidores na fé. Você pode fazer parte do plano de redenção e resgate de muitos. Hoje, muitos que estão perdidos e sem esperança poderão encontrar-se com Cristo e experimentar o plano de redenção. Se não fosse Simão Sirineu, Jesus Cristo provavelmente não teria dado conta de chegar até o final. Ele era homem, e como homem naquela hora, ele não aguentava mais o peso daquela cruz. E para chegar até o destino final, Deus usou esse homem desconhecido, esse homem anônimo, esse homem estrangeiro, esse homem que optou por ajudar Jesus a carregar a cruz. Qual é a sua opção hoje? Qual a sua decisão? Decida por Cristo, decida por obedecer, decida por se envolver no reino de Deus. Eu quero te convidar a curvar a tua cabeça e a orar juntamente comigo. Senhor Jesus, nessa hora eu te peço que
Tu possas estar movendo em cada vida, em cada coração. Ó Deus, no sentido de que sejamos constrangidos pelo Teu Espírito Santo. Ó Deus, aquele homem foi no primeiro momento levado à força, mas a decisão pessoal era dele. E eu sei que o Espírito Santo é que nos convence, não apenas do pecado, da justiça, do juízo, mas ele também nos constrange a obedecer-te e a seguir nos Teus propósitos, nos Teus caminhos. Senhor, nos guia pelo Teu Espírito Santo. Que não apenas sejamos cheios do Teu Espírito, mas que possamos andar no Espírito, em obediência à Tua voz e ao Teu plano estabelecido para as nossas vidas. Que assim seja para mim, para cada um dos que me ouvem nesta hora. A verdade da Tua palavra se cumpra em nós. É o que eu te peço, meu Deus, e eu te agradeço, Senhor. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Meu querido, eu queria fazer agora para você um pedido. Nós temos outras mensagens, não apenas Pastor Rinaldo, mas nós temos parceiros nossos que estão sendo inseridos no nosso contexto do nosso canal, para que você possa ser muito mais abençoado. Então eu queria te convidar a se inscrever no nosso canal, né? Dá um clique aí, dê um like também, tá bom? E compartilhe, tá? Então você não está proibido de compartilhar para outros canais, para que outras pessoas possam também ouvir a palavra de Deus. Amém, querido? Deus te abençoe e até a próxima.